Olá, Pedro. Olá, Mia, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje um episódio muito especial. Especial, Diferente. muito diferente do habitual. Isso. Logo, para começar, eu não vou participar no episódio, só estou aqui na introdução. Pois é, porque Sim. eu gravei uns videocasts por causa do A Mãe Está a Arder. Uhum. E o primeiro é da Feira de Livro em Lisboa, numa conversa super gira que eu tive com a Rita Rovisco e com a Ana Markel. Ok. E tu não estavas lá? Eu não estava lá, Não. mas tu gostaste muito da conversa. Adorei a conversa. Sim, e as pessoas que assistiram também. Sim. E a Rita e a Ana também gostaram muito. Toda a gente gostou muito. Portanto, esperamos. E os parceiros da Rita e da Ana também. Sim, E tu que ainda não ouviste, agora vais também gostar depois de ouvires. pronto. Sim. Então, aquilo que se vai seguir nos próximos 40 e tal minutos é esta conversa que foi gravada ao vivo e a cores na Feira do Livro de Lisboa. Sobre mães que estão a arder, estão na perimenopausa e menopausa, porque tanto a Rita como a Ana já entraram na menopausa, e a partir das vivências muito pessoais delas, sobre a relação com elas próprias, com a vida, com os parceiros, com os filhos. Basicamente é um resumo espetacular daquilo que é o livro A Mãe Está a Arder. E, como sempre, fica aqui o lembrete que esta conversa não é só para ser ouvida por mulheres que estão nesta fase da vida. De todo, porque nós falamos muito e elas falam Hum. muito dos seus parceiros e da forma como podem contribuir e as dificuldades que eles também podem Sim, ter e nesta fase. todos nós estamos neste momento, independentemente da nossa idade, estamos a lidar com pessoas que estão a lidar com a perimenopausa e com a menopausa. Exatamente, Por isso todos temos a ganhar muito em ouvir esta conversa. temos. Então vamos a isto. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Ana Markel, Rita Rovisco, foram as duas primeiras mulheres que eu me lembrei quando me pediram para escolher alguém para vir falar sobre a Mãe Está a Arder aqui em Lisboa. A Rita, porque nós falamos muito em privado sobre este tema, e a Ana, porque tu tens falado muito abertamente sobre este tema. E eu ainda não estou na menopausa, eu estou na perimenopausa, mas estas duas já estão na menopausa e eu preciso da vossa ajuda. Eu estou naquela fase em que estou todos os dias a pensar, não é? Como é? É hoje? Vai durar quanto tempo? Essa Nunca fase é mais. muito infernal. E eu já sou uma pessoa ansiosa, então imagina agora. Sei bem. Como é que vocês lidaram com isto? Posso-me chegar à frente para dizer que durante muito tempo, para já devo dizer-te uma coisa que te pode dar alguma esperança, e a quem esteja aqui e a quem nos esteja a ouvir, que a perimenopausa para mim foi muito mais tormentosa do que a chegada da menopausa em si, ou seja, a declaração da menopausa, ou seja, um ano depois de deixarmos de menstruar, foi até, de certa forma, libertadora, porque essa sensação que tu tens de o que é isto? O que é que eu estou a sentir? O que é ou não é? E, aliás, tu falas disso neste livro, até uma imagem muito poderosa de que toda a gente fala, que é não nos reconhecermos a nós mesmas, não é? Porque, no meu caso, eu tinha uma tristeza profunda. No caso da Rita, que falávamos ali há pouco, tinha vontade de matar pessoas. Enfim, cada uma extravasa as suas hormonas por onde... e essa sensação, e sendo eu também uma pessoa ansiosa como tu, Mia, era uma sensação que eu não conseguia já distinguir o que é que era eu e o que é que era o efeito dessa revolução hormonal que estava a acontecer dentro de mim. E por mais informação que tenhamos, na altura em que estamos a viver as coisas, não é suficiente. É como se eu por mais que soubesse que aquele era um estado que não era o meu estado real, eu
chegava ali a um ponto, num buraco tão fundo que eu dizia, não, isto é o meu estado real e a exceção é eu ser uma tipa divertida e com vontade de viver. Portanto, esta narrativa era falsa e eu mesmo assim muitas vezes caía nesta armadilha. E saber o que estava a passar comigo e inclusivamente saber e provar também aos médicos que estavam muito, não, ainda é muito cedo e tal, provar aos médicos que, por favor, façam alguma coisa por mim, porque isto está realmente a acontecer, libertou-me imenso, porque ajudou-me a encontrar soluções para o que eu estava a sentir, pronto. E a partir daí surge também uma coisa que tu falas neste livro, que é uma espécie de segundo ato, não é? Aliás, a Cláudia Raia tem uma peça de teatro e fala muito sobre menopausa, e ela fala disto do segundo ato da vida, e eu acho que aí é o melhor ponto onde nos podemos encontrar, haja informação, porque se não a tivermos, tudo está contra nós, aparentemente. Comigo foi isso, foi começar a sentir vontade de matar pessoas. Pediam um café, o café vinha frio e eu imaginava-me a saltar por cima e a esganar, e depois acordava tal e qual como nos filmes. Comecei a perceber que isso estava a ser demasiado intenso, tudo era demasiado intenso. Se o Pedro não me dizia o bom dia naquele tom normal, o que é que foi? Era tudo demasiado intenso. E aliado a isto, uma nuvem que me perseguia, parecia assim eu estava a montar o projeto na altura, estava tudo a correr lindamente, estava tudo a ser incrível, e eu dizia, tu não deves ser boa da cabeça porque este é o momento mais feliz da tua vida e tu estás assim. Pronto, lá está, a pessoa não percebe o que se está a passar e começa a atribuir-se a culpa. Fui fazer os exames, etc., com a agravante de ter, na altura, 39 anos. E os médicos recusarem e dizerem isso é impossível. Aquilo que eu depois percebi é que os sintomas, quando a menopausa é precoce, são muito mais intensos. Portanto, a pessoa vem com um bónus. É um bónus que a pessoa traz. Aos 40 ficou diagnosticado e pronto, e agora cada vez que vou à farmácia buscar a compensação hormonal, é sempre a cara da farmacêutica. É tão nova. Eu digo, não faço essa cara. Mas aqui aquilo que eu queria acrescentar era que na minha família, que foi a quem recorri primeiro, às mulheres da minha família, eu já não tenho avós, a minha mãe e as minhas tias tiveram todas algo que herdaram e que eu quero falar aqui porque eu acho que é importante para quem possa ouvir, que é a cena mas tu estás a tomar compensação. Eu não precisei. Sou muito forte. E aquilo, eu já tinha idade para perceber que queria, que precisava e que estava tudo bem, mas o não se falar, ser um assunto tabu, porque eu se queria constranger a conversa a um jantar Natal. Então, pessoal, o ano foi bom, olha, sabem, entrei na menopausa. E o silêncio, ouviu-se os grilos lá fora, não é? É um tópico que não se fala, não é tabu. E para mim teria sido importante haver mais, isto é, da minha tribo, não é? Haver esse acompanhamento. Sinto-me com sorte de apanhar no meu algoritmo me entregar estas, ainda bem que escreveste o livro, Mia, não é? Mesmo porque temos já somos muitas a falar desse tópico. E que eu tinha mais uma coisa para dizer, mas eu esqueci-me, que é um dos efeitos. Pelo menos temos sempre essa desculpa agora. Agora é assim, esqueci-me, estou na menopausa. Mas a reposição hormonal foi super demonizada. Eu tenho a ideia que no tempo da minha mãe falava-se disso, mas com muito medo dos riscos e etc. Sim. E depois, por outro lado, havia essa narrativa também de que tu falas, que é eu tenho lá tempo para estar agora deprimida com isto, pronto, tenho calor, compro um leque. E nem sequer se permitiam perceber o quanto isto podia afetar a relação com os maridos, com os filhos, com os amigos, com toda a família. Não questionavam isso e depois a mulher tem um bocado esta coisa, né? Nasci para sofrer, vá. Mas há muito essa narrativa, não é? A minha mãe também, ela sempre me diz, a minha menopausa não foi nada especial.
Só que agora, quando eu olho para trás, ela Pois. não dormia, Claro. andava super deprimida, estava sempre irritada. Como a minha mãe, precisamente. Né? Só que não falava disso, estava muito sozinha sempre e não partilhava com ninguém. Sim, Agora, era uma sentença, era mesmo era uma coisa pesada, era tipo o fim da tua vida. E eu não tomo hormonas porque a minha médica, por questões clínicas, não aprova que eu tome e eu obedeço. Apesar de saber que é uma questão super delicada e que há muitas opiniões diferentes e portanto... Sim, mas se eu não tomar, eu vou matar pessoas. Cada história é uma Portanto, história, as minhas- claro, mas tomo isto é importante também que se diga que há outras soluções e eu tomo um antidepressivo, que é um antidepressivo que se dá às doentes oncológicas, que é a venlafaxina, numa dose muito pequenina e que me ajudou no caso, não queria matar pessoas, mas sei lá, queria Bater. enterrar a cabeça numa almofada e chorar até a almofada ficar ensopada. Certo. E deixei de, ou seja, eu deixei de sentir isto a um ponto que eu até pensei, eu devia ter começado a tomar isto mais cedo se eu soubesse, porque passei por coisas tão complicadas, nomeadamente até o nascimento do meu filho, não é? O meu filho, provavelmente, agora em retrospectiva, e a minha experiência da maternidade, se calhar não é tão difícil como eu acho que foi, porque eu é que estava muito condicionada por essas revoluções todas que estavam a acontecer e que implicavam também eu alocar essa culpa, não é? Eu não sirvo para isto, eu sou uma porcaria. Alocar isso também à forma como eu estava a exercer a parentalidade, não é? Dizer, eu sou uma mãe horrível e isto é tudo. Imaginem, privação de sono, perimenopausa, toda esta disforia, esta distorção da realidade, sendo mãe ao mesmo tempo, é uma loucura. E eu até tenho pena que a minha médica só me tenha dito, e assim com muita leveza, tipo, então, olha, Levi, começa a tomar isto. E eu, então, mas pronto, podia ter dito mais cedo, se havia uma solução. Mas eu acho que os médicos e alguns assim da velha guarda também querem ver até que ponto é que a gente consegue aguentar sem recorrer a algumas soluções. E tudo bem com isso, porque se eu tivesse os recursos dentro de mim, eu também preferia não recorrer a químicos. Mas há muitas mulheres que elas próprias também acham que têm que aguentar, não é? Houve, Mia, os problemas que eu tive em encetar aquela caixa de antidepressivos, é tipo, não, se calhar não preciso, não, mas se calhar preciso, não, se calhar não preciso, se calhar preciso. Eu tive 1 ou 2 meses com a receita, sem saber se havia de tomar ou não, porque tinha aquela ideia de, se calhar vou deixar de ser eu, porque se calhar eu, a pessoa que trabalha e que cria e que... Se calhar eu sou esta pessoa deprimida e ansiosa e se eu tomar, depois quem é que eu vou ser? E será que eu vou gostar de... E de repente eu tomo e tenho uma primeira fase bastante difícil, que é aquela fase de adaptação, também acontece, mesmo com doses pequeninas, e de repente... sim, toda uma luz, sim, e toda uma funcionalidade, e toda uma autoconfiança, e toda uma produtividade... que sim, se tivesse vindo mais cedo, não vale a pena pensar nisso. Se a minha avó tivesse rodas, como se costuma dizer, era uma trotinete. Não vale a pena mesmo, mas procurem sempre, junto dos médicos, a solução para vocês. Não tendo pudor em dizer coisas como isso, não consigo dormir, porque nós até isso normalizamos. Imagina, eu venho de um período em que sou mãe, né? Eu fui mãe aos 40. Um período de privação de sono duríssimo, durante muito tempo. E depois, de repente, começa tudo a melhorar, mas eu começo a não saber dormir, começo a desaprender de dormir, não é? Sim. E mesmo hoje, esta questão da disposição está mais ou menos controlada pelo antidepressivo e continua a ser uma pessoa neurótica, como gosto de ser, aliás, e me dá jeito até artisticamente. Mas não me resolve, por exemplo, o problema dos calores noturnos, que são o inferno. Não sei se há aqui alguém que sofra de pronto, pessoas que estão a trocar olhares cúmplices connosco, em que eu estou tipo, estou bem, adormeço bem, e de repente acordo e tenho um inferno dentro de mim, a corroer-me durante, como se tivesse tipo, tirem-me esta pele. É um calor como não há outro. Não é igual. Não há, é indescritível, porque as pessoas pensam assim, mas é um calor vem e depois vai. Não é calor. Mas não é, é uma coisa, é mesmo, está o diabo no corpo. Então, eu no verão, eu até usava uma imagem com o meu marido, dizia assim, eu sinto-me como se fosse um forno ao sol. Exatamente. Porque o calor vem de fora e vem de dentro. Sim. Terrível, pronto, chega. Já me lembrei o que é que ia dizer. Lembrei-me agora. Então diz agora rápido. Vou dizer rápido. Depois o que eu senti nesse segundo ato
foi que a menopausa me trouxe uma voz muito mais segura. Eu não quero. São duas. Eu não quero. 3 palavrinhas mágicas. Ou eu quero, que são 2. Adoro. Era só isto. É verdade, é. E que acho que muitas mulheres precisam muito de treinar. Precisam Muito de treinar. Eu estava a pensar nesta questão da que estavas a dizer dos antidepressivos, que também é uma alavanca incrível, como acho que foi também para ti, mas também uma coisa que se dá muitas vezes quando não há outra solução. Sim. Eu nesta fase tenho uma questão que supostamente é síndrome urogenitário da menopausa. Que é assim vago, porque pode ser tudo e mais alguma coisa. Ninguém sabe o que é. Eu já fiz todos os exames possíveis, acabou com, olha, toma estes antidepressivos que te vai ajudar. Mas isso é outro problema. E também assim, como tu, para trás, para a frente, bastante. E falei com a minha filha, que a minha filha é muito sábia, tem 22 anos, ela diz-me assim, mamãe, compra a caixa e põe ali à tua frente, e todos os dias vais pelo menos olhar para ver se tomas ou não. Pronto, não cheguei a tomar, mas se fosse uma questão mais de saúde mental, acho que era mesmo... É verdade. É? Mas isso aí era uma condição que tu tens física, não é? Física. Isso depois há essa questão que é, na saúde feminina, haver muito precipitadamente diagnósticos resolvidos com... mas é um antidepressivo, Sim. um ansiolítico. Aliás, questões como a endometriose, que são super difíceis de diagnosticar e muito... alvo de algum preconceito às vezes, porque... isso é da sua cabeça, isso... E pronto, e aí recorre-se abusivamente a antidepressivos, já sabemos, mas pronto, eu acho que nem demonizá-los, nem glorificá-los de forma acéfala, não é? Acho que tem que se ir fundo. E essa condição clínica que tu tens, eu nunca tinha ouvido falar. Pois, eu também não. Como se manifesta, se é que podes... Olha, pode-se manifestar de todas as formas, como se fosse uma infecção urinária, mas também pode ser vaginal, mas pode ser na uretra, pode ser muitas coisas diferentes. Ninguém sabe muito bem, nem o urologista, nem o ginecologista. Portanto, terrível. É isso. Mas olha, o que é que vos irrita na forma como se fala sobre a menopausa? Irrita-me muito olhar. A mulher não pode falar da menopausa com esta cara assim. Primeiro porque não faz estão rugas. A ver, mas é um chamado sorriso amarelo. Não, faz assim um ar. Pois, eu estou na menopausa. Faz assim faz assim um ar. Jovens. As minhas alunas do ensino, quando estou com os calores, eu toco, olha filhas, isto é um momento, mas depois passa, está bem? A pessoa vai tentando também passar para as gerações seguintes uma certa leveza. Acho que se fala, lá está, como se fosse o fim, e não é. Como se fosse algo, não sei explicar, mau. Isso irrita-me bastante. Eu acho que... irrita-me isso, irrita que se fale disto como o fim da função da mulher, não é? Na sociedade, um bocado, porque é o fim é o princípio do fim, é a partir do princípio do fim da tua beleza, não é? Que é altamente... Da jovialidade. Sim, da jovialidade, da beleza, que são as coisas que mais definem, que mais legitimam o papel da mulher no mundo em que vivemos. Mas, por outro lado, também há uma coisa que eu tenho a noção. Quando eu tento passar esta mensagem, que acho que tanto eu como a Rita queremos passar aqui, e Mia, tu também, mas nós já estando um bocadinho mais à frente com o diagnóstico de menopausa declarado, que é esta ideia de que não é mau, não tem de ser mau, pelo contrário, há uma espécie até de novo fôlego de canto do cisne, se calhar, mas que até se manifesta, e até vou aconselhar aqui um livro que foi muito importante para mim neste processo, e que é um romance, é uma autoficção de uma autora e cineasta chamada Miranda July. O livro está editado, chama-se De Quatro. Podem ir aí É lindo o livro, adoro. É incrível. Porque é um livro que fala precisamente desta redescoberta sem complexos do nosso lugar, sem estarmos no mesmo campeonato em que sempre estivemos... De beleza e de juventude e de estarmos mais abertas a descobrir o que é que o nosso corpo ainda nos pode dar, e ainda é muito, não é? Porque ainda por cima, com vidas cada vez mais longas, nós temos que considerar que ainda temos muita vida para viver quando a menopausa chega, mas ao mesmo tempo que quero passar este discurso muito positivo, também tenho a sensação, ou tenho a noção, na verdade a consciência, de que vem de um lugar muito privilegiado, seja por ter procurado muita informação,
que lá está, que a nossa família não deu, que felizmente, com todos os seus problemas, as redes sociais e o algoritmo, com todos os seus problemas também, até nos ajudaram a nos sentirmos tão sozinhas nestas nossas angústias. Mas também privilegiada por exemplo, ter ao meu lado um companheiro com quem eu posso falar destas coisas, pronto. E que muita gente não tem, não é? E quando se tem um casamento difícil, ou se está sozinho, ou se está sozinho e se está mal sozinho porque ainda se pensa em, se calhar, refazer a vida, enfim. Um novo capítulo. Sabe, precisar de alguém que nos aqueça os pés, em última análise, não é? E isto chega como uma coisa que abala a nossa autoestima. Não é só fixe, pode ser realmente o princípio de uma coisa muito má. O que é preciso, pelo menos, é, dentro do possível, ter em conta que há soluções. E que uma das soluções, eventualmente, pode ser aproveitar esta energia maléfica de que a Rita falava para pedirmos o divórcio ao nosso marido. Sabes, uma coisa que a mim me irrita é muito essas, quando se fala nos sintomas, são muitas vezes coisas que são muito, para limitar muito a mulher, é a falta de líbido, é que ela fica muito agressiva, não é? Eu hoje em dia até tenho compaixão pelas Karens. Sim, sim. Não é? Não é? Eu antes, mas as Karens devem ser senhoras na menopausa. Não achas? Sim, sim. Não é? Mas esta cena tem muito de controlar a mulher. Ela já não é fértil, já não pode servir, agora tem que ser avó e continuar a cuidar das Sim, duas. é absurdo. Mesmo essa questão da falta de líbido, pá, calma com isso, Exato. não é? Porque eu acho que essa falta de líbido, que provavelmente, quer dizer, o nosso corpo não ajuda, não é? A partir do momento em que temos uma queda grande de estrogénio, estamos menos lubrificadas, etc, etc. O corpo não ajuda, mas a líbido também é muito construída na nossa cabeça. Aliás, no livro que falaste, não é? Ela tem líbido. Exato. No livro All Force, não é? Nesse livro da Miranda July, ela tem líbido que se farta. Só que não avança. E ela tem líbido até de uma forma como nunca teve, no sentido em que se permite sentir-se atraída por pessoas com quem ela não quer desenvolver projetos de vida, como na juventude, se calhar, as mulheres procuram, não é? O que é uma coisa também muito libertadora. Tipo, agora vou aqui envolver-me com este jovem mecânico de automóveis. Nada contra os mecânicos, mas é uma coisa que, pronto, que uma pessoa se calhar, não sei, eu nunca me encontrei com... Bom, enfim, nunca tive uma relação com um mecânico, que se calhar agora é a altura de ter. Mas agora não posso, também sou uma mulher comprometida. Mas, ou com outra mulher, ou, pronto, sendo heterossexual e de repente... Ou seja... É permitir-te. É permitir-te. Aquilo que eu sinto é, tu chegas a um nível de consciência, precisamente, a uma lupa, e a liberdade. Com a menopausa vem uma lupa e essa lupa não te mente. Epá, não consegues, não é o que é. E depois ou vives em verdade, e eu acho que esta é a grande questão. Ou vives em verdade e consegues lidar com ela e com os que estão à tua volta, comunicando, porque é assim, também não pode ser tudo sobre ti. Claro. Não é agora de repente, tu és uma pessoa, chegas a casa, olha, hoje já sou outra. Tem que haver esse cuidado com o outro, não é? Claro. Mas é uma lupa que tu não consegues não ver. Não ver o que é que tu queres, o que é que tu não queres. Fica mais definido. É HD. A pessoa vai ao oculista, mas por dentro... É HD. Vê mais, vê melhor. Subentende... Não sei explicar. E no meu caso... Tem mais clareza. E no meu caso... eu que fui até agora, até aos 40, eu tenho 43, eu apaixonei-me por mim, pela primeira vez na vida. Agora. Portanto, sim. Foi uma coisa ótima que a menopausa me trouxe. Eu trocava a juventude no sentido da saúde. Certo. E a perspectiva de futuro, certo, em termos temporais, eu trocava na boa por ser mais jovem. Certo. Mas agora, o conforto que eu tenho na minha pele, epá, não trocava. Mesmo. Não trocava mesmo. E é difícil de explicar isso a alguém que é mais novo, não é? Pois, é difícil explicar isso, mas há uma coisa que nós também temos de fazer, que é aproveitar esta deixa e esta clareza, não, lá está, como dizia a Rita, não para negligenciar e alienar os outros, nomeadamente a nossa família e os nossos amigos, mas pelo contrário para nos aproximar deles e até aproximar-nos de gerações
ou seja, não sendo gaiteiras, porque esta conversa não é tipo, grandes gaiteiras, agora estão velhas, acham que são muito malucas. Pronto, estava-vos a falar uma pessoa de 47 anos com o cabelo azul, percebo que possa ser pouco credível, mas não se trata disso, não estou a chorar por dentro a dizer estou ótima. Trata-se mesmo de uma altura muito sossegada da minha existência, pronto. Com eventuais inquietações que eu vivo na minha imaginação, quando não as posso pôr em prática. O que é que vocês estão a pensar? Não, mas, ou seja, no sentido em que esta energia toda não tem de ser necessariamente canalizada para relações extraconjugais, como no livro da Miranda de July, que vocês agora estão com muita vontade de ler, mas pode ser canalizada para escrevermos um livro, para começarmos um hobby novo, fazermos olaria, fazermos tricô, qualquer coisa. Ou seja, há-se uma redescoberta e uma vontade de ser uma novata até. Por exemplo, eu vou tirar mais um curso superior agora, maluca da cabeça, mas vou tirar um curso. Estou com vontade de aprender, se calhar pela primeira vez na minha vida, nunca gostei de estudar. Fiz o meu curso a muito custo, mas agora estou com vontade. Ou seja, essa sensação de recomeço, eu acho que é misterioso. Gostava de conseguir perceber melhor, de pôr melhor o dedo no porque é que isto acontece, mas acontece realmente. Sim. E tu também falas disso no teu livro. Sim, eu noto isso muito com as mulheres que eu acompanho, mas é preciso dar um shift. Porque não são todas as mulheres que partilham o que vocês estão a partilhar agora. Há um grande desconhecimento ainda, acho eu. Não é? Sou a perimenopausa, é uma palavra que muitas mulheres nem sequer isso é muito recente. A minha mãe nunca tinha ouvido falar de tal coisa na vida. Não é? Portanto, há aqui... assim, o que eu sinto que era importante trazer mais mulheres para este lado da clareza, não é? Como gostei, estavas a falar daquilo da lupa, não é? E estas vossas partilhas acho que são essenciais nesse caminho, de traçar esse caminho. Porque depois há esta questão da rede. Eu estava a contar há bocado à Ana, quando eu descobri, quando a médica me fez a análise e disse os seus ovários já deram o que tinham a dar. Foi assim que eu soube. A minha médica uma vez disse, este ovário já está atrofiado. Atrofiado. Pois, então é o quê? A médica que me fez o exame disse, os seus ovários já deram o que tinham a dar. Não, tipo, já foste. Eu saí da consulta e fiz uma videocall com as minhas amigas, o meu grupo de amigas. E combinámos um jantar imediatamente. A ver esta rede, elas são mais novas do que eu. E estão agora a entrar na perimenopausa. Então agora o tema tem sido esse. E eu digo, minhas queridas. Mas é toda importante. Bem, mas é muito bom isso, porque... Sim, essa rede é muito importante. Porque eu comecei a perceber-me, lá está, até mesmo em amigas mais novas que estão nos 30 e tais, isso, nos meus 30 e tais, ninguém falava disso. Ninguém falava. E agora uma pessoa vai, sei lá, a um sítio qualquer e mulheres juntam-se de repente e estão a falar sobre isso, e é bom na medida em que elas saem da conversa a pensar, pronto, eu não estou maluca, afinal. Exatamente. Pronto. Além da reposição hormonal, além da mais informação e deste apoio, a mim o que tem-me ajudado muito é o humor. De me rir muito, de trocar mimos parvos, mas mesmo pares, de rir-me dos sintomas, das coisas. E para vocês, o que é que tem ajudado? O humor ajuda muitíssimo, muitíssimo mesmo. A partir do momento em que tu consegues ter essa distância de ti própria, não é? Porque enquanto estás lá metida dentro, às vezes não consegues, mas sobretudo isso na conjugalidade eu acho que é super importante. E então eu primeiro disse uma vez, isto saiu espontaneamente, em que eu estava muito deprimida, e disse assim ao meu marido, não serve para nada. E depois isto tornou-se uma frase cómica, quase uma private joke, que eu disse, pronto, não serve para nada hoje. E ele, pronto, já percebi. Ou seja, é quase um sinal leve, porque não tem que ser pesado, não é? Olha, hoje, pronto, olha, estou assim. E eu dizia muitas vezes, não é contigo, não sei explicar o que é que tenho, pronto. Mas é muito bom que a gente tenha alguém ao nosso lado com quem possamos ter esta vulnerabilidade. E isso não acontece sempre. E não é às vezes não é por falta de receptividade do parceiro. Às vezes é mesmo por desconhecimento dele e da própria pessoa que está a sentir. Pessoa. Pronto, que pensa assim, pronto, eu agora odeio este gajo que está aqui ao meu lado.
e em nenhum momento, se calhar, consegue fazer o exercício de mas porquê que eu agora odeio este gajo? E a tendência é para pensar, não, sei lá, toda a tua visão está distorcida. Olha, porque sei lá, passou o tempo, a relação deixou de fazer sentido, ele nunca apanha as cuecas do chão, e tudo é uma razão para criar conflito e para nos martirizarmos, pronto. Pronto, por isso é que eu acho que é super importante, é o humor e é ler livros sobre o assunto. Ler boa literatura sobre o assunto, não só literatura assim mais prática, como é o teu livro, por exemplo, ou mais técnica, como há os livros, por exemplo, da Lisa Vicente, que também é incrível. Sobre a menopausa. Mas também a literatura está cheia de mulheres que até em tempos em que não havia este conhecimento, elas estavam a falar se calhar não falam, têm as palavras, não mas estão a descrever a experiência. Né? Eu acabei de ler agora um livro da Alba de Céspedes chamado O Caderno Proibido, que é uma mulher de 43 anos que, no caso dela, o catalisador é um caderno que ela decide comprar. Portanto, o livro foi escrito nos anos 50, portanto podem imaginar o que é que seria uma mulher de meia idade nos anos 50, não sabia nada e estava um bocado fadada a ser a gestora da família, doméstica, etc. E aquela personagem do livro vai à rua comprar tabaco para o marido e não volta, não estou a brincar. Vai à rua comprar tabaco para o marido e decide comprar um caderno. E aquele caderno onde ela vai escrever livremente vai mudar completamente a sua vida. E o caderno é aquele clique de que tu falavas. Não se fala ali de perimenopausa nem de nada disso, mas fala-se de uma mulher na meia-idade que se recusa, agora não vou fazer spoiler, mas que se recusa, que está disposta ou que tem vontade de viver mais do que aquilo a que está condenada por inerência dos seus papéis na sociedade, não é? De mãe. E é super interessante, é um livro incrível sobre ser mulher em qualquer mais um tempo, na verdade. Mais um para a lista, é verdade. Estamos no sítio certo, na Feira do Livro. Uma coisa que estavas a dizer também aqui falas do teu marido, da importância também das pessoas à nossa volta saberem do que é que se passa. Sim, eu conto muitas vezes a história do meu marido não fez o bolo, mas encomendou. Vá, também, não é? Calma. Os bolos dele são bons, mas não encomendou um bolo. Quando me foi declarada a menopausa, ele encomendou um bolo e de repente chega à nossa casa. Eu já disse ao meu marido que ele tem que fazer o mesmo. Tem que ser, não é? Tem que ser, claro. Um bolo chamado não, a dizer, com bonequita a dizer olá, menopausa. E cantámos os parabéns e tudo, como a filha cantar, não sei se não é ok, eu explico melhor. E isso é super espetacular, não é? É super bonito. O meu mais novo, que tem 16, quase 16, ele agora diz-me assim, quando eu ando assim menos simpática, ele diz-me assim, mamãe, é a perimenopausa, não é? Olha, aí está. Porque ele sabe. Incrível, é ótimo isso. Ele até pode não perceber muito bem do que é que se trata, porque é um adolescente e está preocupado com outras coisas, mas sabe que há uma razão, porque se calhar ia pensar que era por causa dele, estás a perceber? É isso mesmo. É super doloroso às vezes para quem está ao nosso lado pensar o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para esta pessoa me tratar assim? Olha, e tu, o que é que te ajuda mais? Olha, ajuda-me esta rede, ajuda-me a ouvir falar sobre isto. Estava-vos a ouvir falar e estava-me a sentir tão compreendida. Tipo, eu neste momento eu estou-me a sentir tipo, tão bem. Isto é real, isto não existe só dentro da minha cabeça. É mesmo difícil passar por isto assim, ajuda-me o meu trabalho, eu sou completamente workaholic. Estou a tirar o doutoramento, portanto vais amar estar a estudar. Parece que a lupa, o conhecimento veio alimentar aqui uma data de coisas. Pois é. É mesmo bom. Eu trabalho todos os dias da semana, dou formação, estou com imensa gente. Isso ajuda-me imenso, porque acaba por me dar pequenas doses de interações tranquilas e de gestão, de microgestão. Porque depois eu tento canalizar para o seio familiar, porque eu sinto imensa culpa. Imensa culpa, porque eu tenho um marido que não existe. Pois, é espetacular. Coitados, depois levam com um fardo um pouco pesado quando a gente vai exercer a nossa liberdade para outros lados. E ele pergunta, mas estás bem? E eu olho com aqueles olhos, né, com facas e fogo e tudo. Está tudo bem. E ele percebe que eu preciso só de estar. E eu acho que a natureza também nos dá esta... não investiguei, não procurei.
Quando o nosso adolescente lá em casa entrou nos 15 e mudou, eu fui investigar e descobri que aos 15 anos, biologicamente, nós estamos formatados para começar a odiar os nossos pais. Para sair da tribo, para ir procriar para outros lados. Acalmou-me. Então, eu acho que a natureza também nos dá isto para nos obrigar a olhar para dentro. A voltar a ti. A voltar a ti. Tipo, foste mãe, foste mulher, foste dona de casa, foste isto, mas agora tu vais ter que olhar. Curioso isto ajuda-me imenso que ouvimos a nas história exatamente oposta, não é? É. Tipo, agora já nunca mais, agora é que foi, Agora já está. agora acabou. Só que não. Só que Só que não. é? Agora é que estás a começar. Pois. E então é ir dançar para a discoteca. Claro. Eu no outro dia fui ver a Black Coffee e estava lá o meu filho, Ai, de 18 adoro. anos, e estive a dançar com o meu filho e os amigos dele. Foi maravilhoso. Tão bom. Foi Achas tu, maravilhoso. porque eles depois tu saíste e eles, ai, a tua cota, sério, ai, reviraram os olhos. Olha, tu utilizaste há bocado a palavra libertação e foi uma palavra que eu também escrevi Sim. aqui, que para mim este período tem sido e acho que vai continuar a ser um período de uma espécie de libertação e acho que ambas reconhecem também isso. O que é que sentem que deixaram de tolerar mesmo? O que é que deixaram de tolerar? De deixar o quê? A minha O que é que desculpa. deixaram de tolerar? De tolerar. Olha, eu como eu tive os sintomas e não estava de toda à espera, veio veio do âmago. Eu comecei a não tolerar nada. Nada mesmo. Nada. Respondia assim, Rita, pode fazer um desconto? Espera aí só um bocadinho que eu vou ligar ao senhorio. Estou, senhor Fernando, pode fazer um desconto? Não pode. Ele não faz. Comecei a fazer isto, a falar, por exemplo, nas redes sociais do meu projeto, questões específicas que eu vou dizer, não é para fazer. Não é? Que é uma coisa que normalmente não corre bem. Mas I don't care. A música da minha menopausa é o I don't care, I love it. E é isto. Isto é, estou em verdade com isto, vou naturalmente lapidando, porque não somos, né? Mas deixei de tolerar aquilo que... Eu também sou um bocadinho de verdades absolutas, também tenho que trabalhar um bocado este lado, e no doutoramento isto está a ser difícil para os meus orientadores, porque eu encontro fundamentação. Está aqui. Tipo, oh, não. A minha. Está aqui. E é este trabalho, mas é um trabalho com gentileza. É um trabalho com consciência e com gentileza, e o vosso podcast ajudou-me imenso também, já há uns anos, desta relação interior, mas deixei de tolerar aquilo que eu não quero tolerar. Acho que é isso. És assim, mais honesta com isso? Sou mais honesta, sim. Sou mais automática, com respeito, mas digo, olha, eu peço desculpa, mas não é permitido, não é... E eu antes tinha muito problema com isso. Eu era people pleaser 100%. Tinhas de justificar muito. Tudo. Ficava-me, e agora não vai gostar tanto de mim porque eu disse isto. E agora estou muito naquela do, olha, é como for. Né? O que tiver que parecer é. E isso libertou-me imenso. Mas lá está, aconteceu, sem eu estar a dar por ela. Começou a acontecer e depois eu tinha momentos em que eu olhava para os e-mails que eu escrevia quando me pediam essas coisas assim, descontos, coisas, e dizia, ai meu Deus, tu não estavas boa da cabeça. Olha, aconteceu uma situação maravilhosa. Eu fui a uma escola e vi no recreio, eram 2:30 da tarde, estavam 36 graus nesse dia, e eu vejo, imagina, 60 crianças a brincar no recreio de bibe de manga comprida. Eu lembro. Lembras-te? Lembro-me. E que não tomava a compensação há 4 dias, mas a achar que estava tudo bem. Portanto, eu estava toda a arder, por dentro, por fora, todos os lados, e começa em gradação crescente. Vou no carro, faço um story. Vocês estão todos de bata? Não estão de bata. Mas porquê que não estão? Está calor. Então e os meninos estão de bata porquê? Faço um. Fui tomar um banho, cheguei a casa, vesti a minha camisa de noite de cetim, porque agora eu só visto coisas confortáveis. Fresquinhas, não é? Estou a tomar o banho e estou a pensar, não, isto não pode ficar assim. E chego e ponho o telemóvel em cima da mesa e começo a disparar. Pumba, pumba, pumba. A escola, eu tinha mais de 3 vezes que ia lá, desmarcaram. Os pais a mandarem-me mensagens a desancarem, porque eu ia dizer, e os pais não veem os filhos a assar? Vermelhos ao sol, mas a passar-me. E eu não me arrependo de nada.
Isto é, perdi ali 3... pronto, podia ter feito, era no fim. Tinha sido bem inteligente. Esperava, fazia o trabalho, recebia e fazia no fim. Mas, curiosamente, isso aproxima-me mais da minha verdade. E aproxima-me mais de mim e deixa-me melhor. Isto é, vou ganhando uns inimigos, entre aspas, pelo caminho, mas, epá, quando vejo injustiças, epá, e a infância é um tópico epá, que a mim me deixa completamente... Pronto. E este tipo de coisas que são do antigamente, do sempre se fez assim, brinquedo do menino, brinquedo da menina, ou bibe, e eu na escola a perguntar às pessoas, porque eu depois tenho esta coisa, não é refugiar-me na rede social. Eu vou diretamente à pessoa. E estavam 2 profissionais de educação à sombra de bibe de alça. E eu fui lá, toquei no ombro e disse: "Oh colega, onde é que está a sua bata de manga comprida?" E ela disse: "Não, então agora está calor." E agora está calor. Mas eles estão de bata de manga comprida. Aqui é assim. Eu cheguei aí a dizer aos pais: "Oh mãe, não leva mal. Se calhar deviam falar com a direção." Eu estava doida, louca. Eu, em vez de estar a trabalhar, andava a fazer campanha contra a escola, entre aspas, mas que era contra uma ação que eu sei que acontece de norte a sul do país, que é esta... Pronto, não interessa, não vamos entrar agora nesse campo, não é sobre isso. Era outro episódio. Era outro episódio, mas é esta questão do... agora eu tenho a carta verde, não vos sei explicar, vou e falo e digo... Pois. Mas pergunto. Pois, sim, exato. Não vais com tudo. Não vais de faca em risto. Só pergunto. E tu, o que é que já não toleras? Olha, eu não sou... Não tenho assim esta fera que devia ter mais, que a Rita fala. A devia ter ativista mais. Rita. Eu fui muito people pleaser também toda a vida e ainda tenho um pouco disso em mim. Mas o que eu sinto agora é que consigo criar uma lista de prioridades muito mais lúcida e muito baseada também em alguma autoconfiança que conquistei neste processo, não é? E quando a coisa me começa a parecer errada, complexa, tóxica, seja o que for, saio de fino. Também com mais propriedade em relação, por exemplo, a trabalho que aceito ou que recuso, com mais segurança nas minhas escolhas relativamente a priorizar tempo com o meu filho e etc. Portanto, sem pedir cerimónia para... Não, a partir das 4h30 fechou a loja, que é quando eu vou buscar à escola. Pronto, e basicamente é isso, ou seja, não sofrer com as minhas escolhas, não apacentar relações que não me dizem nada. Acho que basicamente foi esse poder que eu senti, ou seja, não tão aceso, talvez, como a Rita dizia, mas de uma forma mais tipo, não, pronto, não, vou pôr de lado. Já não te precisas de justificar. Não. Yeah. Não, naquelas coisas de... mas as pessoas que... Não, já não sinto isso, não sinto. Sinto, olha, não posso, não quero, tenho pena, pode ser que uma próxima... Mas não sinto aquela ansiedade de... vou ficar sem nada, não gostam de mim, não. Perdi isso, felizmente. É um bocadinho essa, como a Rita também estava a dizer, que gostamos mais de nós mesmas. Sim. Eu acho que isto também tem a ver com... uma espécie de chamada de atenção para o fim natural da vida, ou seja, se calhar é daí que vem, agora estava a pensar nisto tudo e se calhar é daí que vem este poder que se calhar no caso dos homens não se manifesta, não se fala tanto também, na verdade também é essa, porque também existe andropausa, mas se falava pouco das mulheres, dos homens ainda se fala menos. Neste sentido, ou seja, porque os homens também não são muito mas fala-se menos das mulheres nos todos os outros sentidos. Exatamente. Acho que estamos é isso, só aqui exato, pois é. Mas se por um lado os homens não têm o limite da vida fértil, portanto podem até, se lhes apetecer, procriar com uma jovem e garbosa rapariga, não é? Nós chegamos aqui a este momento da nossa vida e é-nos dito de alguma forma que, com todo o poder de que a gente está aqui a falar, que nós estamos mais próximas da nossa morte do que do nosso nascimento, não é? Em termos cronológicos. E eu acho que se calhar isto é que dá aqui o clique e que também
nos faz voltar a nós e lá está, e escolher o que queremos fazer e a que é que queremos dar prioridade. Sem dúvida. Pode ser que esteja aí nessa não é iminência, mas nessa proximidade do nosso fim biológico. Pronto. Olha, queria finalizar aqui falando outra vez de celebração, porque eu adorei esta questão do bolo e também no livro o último capítulo é precisamente sobre esta questão de celebração. E assim é uma pergunta para vocês, como é que acham que podemos celebrar mais isto? Juntas. Eu comprei uma secretária assim, pus o meu skincare, eu que tenho um altar para mim, para o meu tempo do dia. Estão a ver o que eu quero dizer? É um sítio onde eu escrevo, onde eu ponho os 30 cremes, que a pessoa tem que tirar férias. Ai, está na menopausa, então... Quando, Rita, um conteúdo sobre a tua rotina de skincare? Para breve. Estou à espera. Uma live de 1 hora. Procuro sair, lá está, sair com pessoas, imagina, fazer amizades, olha... Sim, alimentar novas amizades. Alimentar novas amizades, sabes, de conectar com uma pessoa e dizer, olha, bora jantar, bora... Sim. Não vamos trocar pulseiras de best friend, mas nesse sentido de cultivar as conexões. Cultivar as conexões com mais pessoas de diversos campos. Estou muito na coisa do conhecimento, sair com as amigas, dançar sozinha, pensar sozinha, ouvir a música que eu quero. Agora tenho estado fascinada pela rádio TSF e Observador, que é uma coisa estranhíssima. Mas não quero ouvir música, quero ouvir pessoas a falar sobre política que eu nunca liguei. Mas fica assim, nunca tinha visto por essa perspectiva. Pronto, sei lá, é um bocado respeitar-me a mim, colocar-me um bocado no centro. E depois ter presente o momento da filha, o momento do marido, o momento do enteado, o momento da família. E aí estou focada e estou aí. Pronto, é um bocado compartimentar, mas dar-me tempo. Porque se começa a falhar, eu começo a não ter tanta... Pois é isso. Eu acho que mesmo a culpa que acompanha esse tempo que nós queremos ter para nós, também tenho conseguido ultrapassar essa culpa, felizmente. Também por inerência profissional acabo por ter que me deslocar muitas vezes e lá está, não tenho rede de apoio, portanto o meu marido é que fica sempre com a encomenda. Mas é uma boa encomenda, não dá trabalho nenhum. Mas pronto, mas eu preciso mesmo dessa reclusão, seja no dia, num momento, ou seja até mesmo há alguns dias, como por exemplo indo para um festival que é o que eu vou fazer para a semana. Sem pai nem filho. Ai, que bom. Sim, ser só a velhana festivaleira que sempre gostou de ir beber umas jolas e ver concertos de bandas que gosta. Sim. Sem culpa, lá está. Sem culpa. E sabe Deus, como eu vou sempre ao Primavera Sound, o ano passado por acaso não fui, mas a primeira vez que fui depois de ser mãe, eu estava a morrer por dentro, eu até à véspera dizia assim, não vou. E agora até me parece inconcebível. Porquê? Porque é que eu meti esse peso? Eram só 2 ou 3 noites que eu ia estar fora. Enfim. Olha, Ana, Rita, obrigada por estarem aqui a conversar comigo. Quero-vos celebrar assim com um grande aplauso para as duas. E vemo-nos por aí. Obrigada. Olha, Mia, quando chegares à menopausa, chama-nos para fazer uma festa. Sim, eu vou fazer uma festa. Não é só bolo, é festa mesmo. Festa. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida